Jovens do sexto ano, é um prazer estar com vocês, né, mais uma vez. Estamos aí dando pontapé inicial aí do nosso conteúdo de matemática do segundo semestre, né, partindo agora para o módulo 3, né? Então nós já estamos no módulo 3, só falta o módulo 3 e o módulo 4. Então nós vamos aí falar hoje a respeito de números decimais, né? E esse que vos fala é o professor Roberto Ventura. É um prazer estar com vocês e nós vamos, né, estar aí juntos nesse segundo semestre para concluir aí esse 2020, né? Então, não sabemos ainda quando retornaremos às nossas aulas presenciais, mas nossas aulas remotas estão aqui. Então aproveite bastante esse tempo aí e estude, se dedique, né? Esteja sempre alinhado aí para vocês poderem tirar o melhor, né? O importante é vocês aprenderem o conteúdo. E aí, nessas aulas remotas, né, você tem ainda o prazer de, se não entendeu algo, rever novamente, né? Ou então questionar aí pelos grupos do WhatsApp, e a gente está sempre disposto a ajudar vocês, certo? Hoje nós vamos falar de números decimais. E aí a gente vai se deparar com algumas situações. Então, números decimais, né? Então, até hoje a gente tinha estudado os números inteiros, mas os números naturais, né? Então, mas só não existe apenas os números naturais. Nós temos números que estão entre dois números naturais. Se você pegar, por exemplo, um número que está entre 1 e 2. E aí eu coloquei vários exemplos, né? 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,9, 1,988. Então você tem aí uma infinidade de números que está entre dois números naturais. Ora, se você pegar, por exemplo, a sua régua, né, e você verificar entre o 0 e o 1, entre o 1 e o 2, entre o 2 e o 3, existem vários tracinhos. Esses traçozinhos que tem entre os números naturais, eles são chamados de parte decimal. Então, entre valores inteiros, né, vê-se alguns valores intermediários. E esses valores intermediários, eles são chamados de números decimais. E aí você, professor, mas eu nunca ouvi falar de números decimais. Você já ouviu, né? Você ainda não fez uma associação desses números decimais. Mas nós vamos nos deparar com algumas situações que vocês vão lembrar que já viram números decimais. Então aqui, ó, pessoal, você tem aí números decimais e falando aí primeiramente da régua, né? Então, você já marcou algumas vezes na sua régua 4,9, né? Ora, você tem aqui entre o 0 e o 1, você tem 10 traçozinhos. Cada traçozinho desse daí, ele corresponde a uma parte decimal. Então, se eu tenho, por exemplo, 4,9, né, voltando aí, né, 4,9, eu vou ter entre o 4 e o 5. Sendo que esse 4,9 está bem mais perto aqui do 5. É como se você pegasse 5 partes aqui e 5 partes aqui, ó. Aqui é 4,5, aí 4,6, 4,7, 4,8, 4,9, chegando perto do 5. 3,3. 3,3 está entre 3 e 4, né? Então, ó, 3,3 seria aqui, ó, 1, 2, 3. Então, ele estaria bem pertinho do 3,5, né? 4,1. 4,1 é o primeiro traçozinho depois do 4. 2,4. 2,4, se eu dividisse aqui em 5 partes, né, ele estaria mais ou menos por aqui. Então, seria a quarta partezinha aqui, depois do 2. 5,5. Ó, 5,5 está entre 5 e 6 e é a metade, 5,5. E seria justamente esse ponto aqui, ó.
0,5, ó, 0,5 está entre 0 e 1. É maior do que 0 e menor do que 1. Então, estaria aqui, ó. E, finalmente, 1,7, ó. Então, eu tenho 1,5, aí 1,6, 1,7. Ah, professor, então isso é fácil demais marcar na régua, né? Então, cada tracinho depois da vírgula corresponde a um número. E esse tracinho é justamente aquilo que vai ser chamado de número decimal, ou décima, certo? Você já vai já aprender isso, a décima. Olha só, o que é a décima, né? Então, para saber quanto é uma décima, temos que dividir a minha unidade em 10 partes iguais. Então, se você pegar, por exemplo, um inteiro, pegar uma barra de chocolate e pegar essa barra de chocolate e dividir ela em 10 partes, então você vai ter, cada partezinha dessa daqui é um décimo, né? É um décimo do todo que você tinha. Então, por exemplo, aí, Anabela disse-nos que já tinha pintado 4 décimas da fita de papel cenária da turma 4B. Como posso eu saber que parte do papel ela já pintou? Então, ó, ela já pintou 4 décimas. Então, ela pegou todo o papel dela todo e dividiu em 10 partes. Dessas 10 partes, ela pintou 4. É como se fosse uma fração, pessoal. Vocês vão associar muito o número decimal com fração decimal, certo? Então, dividindo o papel em 10 partes iguais e depois vamos marcar as 4 décimas pintadas. Então, já sei, ó, 2 décimas, 3 décimas, 4 décimas. É fácil demais, rapaz, isso aí. Então, é como se eu pego o todo, divido ele em 10 partes, então a décima vai ser cada partezinha dela. Se eu tenho 4 décimas, então eu tenho 4 partes desses 10. Ora, rapaz, é moleza demais, né? Então, ó, a décima, uma décima, é a mesma coisa que 0,1. Ou, olha, como eu disse, é associação com fração, né? 1 sobre 10. Uma décima é 1 sobre 10. Então, cada parte de uma décima, podemos escrever este valor de várias formas. Então, eu posso dizer que é uma décima, eu posso dizer que é 0,1, eu posso dizer que é 1 sobre 10. Então, tudo isso representa a décima. Então, nós podemos pintar o resto da fita de papel do cenário. E a gente já pintou 4, então faltam, perfeito, 6. Então, faltamos pintar 6 décimas do papel. Então, vamos pintar lá, ó. 5, né? Mais 3, 7, 9, 10. Então, ó, como é que eu represento essas 6 décimas? Facinho. Eu posso dizer que é 6 décimas, eu posso dizer que é 0,6, ou eu posso dizer que é 6 de 10. Pronto. Rapaz, isso é moleza demais. Então, vamos então contá-las e ver como pode ser escrita, né? Então, eu já mostrei aqui, ó, que você pode dizer que é 6 décimas, 0,6, ou então 6 de 10. A cada 10 ele pintou 6. Então, 6 décimas. Facinho, facinho, né? Então, vamos lá. 10 décimas corresponde a uma unidade. Eita, professor, você complicou agora. Compliquei não, ó. Presta atenção. Eu não tinha um inteiro, eu tinha um inteiro. Na primeira situação, eu pintei 4 décimas. Na segunda situação, eu pintei 6 décimas. Então, se eu juntar as 4 décimas com as 6 décimas, eu vou ter 10 décimas. Só que 10 décimas é a mesma coisa que uma unidade, né? Então, você volta a ter o todo completo.
Então, esse todo completo representa justamente a tua décimas. Ora, se 0,4 ou 4 décimas é 4 sobre 10 e 0,6 ou 6 sobre 10 corresponde a 4 décimas e 6 décimas, lembre lá daquele assunto passado, que foi fração. Como é que eu somo frações com denominadores iguais? Isso mesmo. Conserva o denominador 10 e soma os numeradores. Quanto é 4 mais 6? Perfeito, 10. Então, ia ficar o quê? 10 sobre 10. Só que 10 sobre 10, você consegue dividir o numerador pelo denominador. Então, você vai ter 10 dividido por 10, dá o quê? Perfeito, 1. Então, 10 décimas corresponde a uma unidade, que é o todo, é o completo, é o que você pegou e dividiu para dar justamente esses pedaços. Então, quando você junta os pedaços, você volta àquela unidade, ok? Então, vamos relembrar os nossos comboios, né, de classe e ordem e tentar perceber em que classe, carruagem, se insere as décimas. Então, vamos criar uma carruagem fantasma, ligando ao resto do comboio por vírgula. Então, a nossa carruagem fantasma vai estar depois da vírgula, certo? Então, vamos lá. A décima, né? Então, ó, recordando o que lemos ou o que aprendemos, né? Você tem aqui, ó. Você lembra que você tem a classe das unidades simples, classe dos milhares, classe dos milhões, e assim vai para frente, né? Então, em cada classe dessa, você tem unidade, dezena e centena. Dos milhares, unidade, dezena e centena. Só você vai ter aqui, ó, depois da vírgula, a parte decimal. E essa parte decimal, ela não é unidade, dezena e centena. Ela é décima, centésima e milésima. Décima, centésima e milésima. Então, pessoal, a décima é a primeira casa depois da vírgula. A primeira ordem decimal é a décima, ou também chamado de décimo. 1 décimo, 2 décimo, 3 décimo, certo? Então, ó, eu tenho aqui dois exemplos. Eu tenho o número 0,1. Eu tenho 0 parte inteira. Essa parte antes da vírgula é chamada de parte inteira. E a primeira ordem decimal aqui é chamada de décima ou décimo. Então, aqui eu tenho 1 décimo ou 1 décima, certo? Olha só. Aqui, ó, eu tenho 1.234 inteiros e 3 décimas, ou 3 décimos, certo? Então, 1.234 inteiros e 3 décimas, certo? Então, a primeira ordem decimal, depois da vírgula, é chamada de décimas. Ok? Bacana? Beleza? Podemos ir adiante? Então, vamos lá. Olha só. A prática, né? Aí, eu pediria para vocês, né, dar aquela pequena pausa no vídeo e tentar aí resolver essa situação. Eu tenho aí um exemplo para você reproduzir esse exemplo e verificar se você conseguiria. Eu sei que vocês conseguem, né? Vocês são craques demais. Mas para vocês aí tentar antes de eu explicar, certo? Então, como é aí? Eu vou explicar aí a situação e você vai fazer aqui, ó.
Aqui eu tenho como se escreve. Aqui, como se escreve. Aqui é a representação numérica. E aqui é a representação geométrica, o desenho, certo? Então, ó, eu tenho aqui 3 décimas. O que é 3 décimas? Veja que não tem parte inteira. Se não tem parte inteira, então 0 como parte inteira e o 3 como décima. Dos 10 eu pinto 3. Pronto. É essa situação que você vai fazer para essa do azul, do amarelo e do verde. Então, aqui, ó, eu tenho 7 décimas. Você vai aqui dizer como é a representação numérica e como é que seria a pintura aqui. Aqui eu já tenho o número 1,1. Você ia dizer quantas partes inteiras e quantas décimas. E aqui é a representação dessa figura. Aqui eu tenho o desenho, né, pintado já. Você ia dizer quantas partes, quantas décimas tinha aqui e como se eu escreveria essa representação. Ok? Então, 2 minutinhos aí você consegue fazer isso aí rapidinho. Fizeram? Olha aí. Agora vamos verificar, né? Quem fez, né? Eu sei que todos acertaram, mas vamos aí só conferir. Vamos lá. Então, a primeira situação, 7 décimas. 7 décimas, eu vou ter o quê? 0,7. E aí, eu ia dos 10, eu ia pintar o quê? 7. Perfeito, lindo demais isso aqui. Esse assunto é facérrimo, né? Então, vamos lá para o outro. Olha, 1 inteiro e 1 décima. 1 unidade e 1 décima. Então, 1 unidade eu tenho que pintar um todo completo, sem faltar nenhum. E na outra parte eu ia pintar só 1, porque é só 1 décima, certo? Olha, lindo demais. E o último, que tinha só o desenho, né? Ora, como dos 10 eu só tinha 5 pintados, então isso é 0,5 décimas. Né? Então, 5 décimas. Mole demais isso aí, professor. Isso aí é para criança. Vocês já são alunos do 6º ano, né? Então, já são craques demais nisso aí. Certo? Então, vamos lá. Olha, falando de décima, agora você tem como compreender a centésima. O que é a centésima? A centésima é a segunda casa depois da vírgula. Então, a professora pediu-nos para dividirmos uma folha de matemática em 100 partes iguais. Agora, como poderíamos saber o que é uma centésima? Olha, e aí é só recordar um pouco. Se, quando eu tinha 1 inteiro e dividi ele em 10, cada parte era 1 décima, então agora, se eu peguei o inteiro e dividi ele em 100, então quer dizer que cada parte do 100 é 1 centésima. Então, a centésima é você pegar o seu inteiro, dividir ele em 100 e cada parte que você pega dessa centésima, você tem 1 centésima. Então, agora, nós vamos pintar, né, essa parte da centésima. Então, aqui, ó, eu tenho 100, eu peguei o meu inteiro, dividi ele em 100 partes e cada partezinha dessa daqui corresponde justamente a 1 centésima. Então, isso quer dizer o quê? Que de 100 eu tiro 1. Então, 1 de 100 é 1 centésima. Também chamado de centésimo, certo? Pode ser chamado também de centésimo. Como é que eu escrevo 1 centésima? Né? 1 centésima é escrita assim, ó,
0,01. Pronto. Aí eu tenho uma centésima. É a segunda casa depois da vírgula. Lembre que a primeira é a décima. A segunda vai ser o quê? Centésima. Perfeito. Então, a centésima é a segunda casa depois da vírgula. Por isso aqui, ó, pessoal, quando eu falo de centésima, esse 1 aqui, ó, fica no segunda posição, certo? Uma centésima, porque é a segunda casa. Ok? Então, ó, repare bem, esta imagem está dividida em 100 partes iguais. Uma centésima é uma parte, ou um quadrinho, dessas 100 partes quadradinhas. Então, ó, uma centésima é 0,01, ou 1 de 100. Lembra que eu disse que você ia associar muito as frações decimais com números decimais? Essas frações decimais, lembre que são aquelas frações que têm o denominador 10, 100, 1000 e assim sucessivamente, certo? Então, uma centésima. Então, esta imagem está dividindo em 100 partes iguais, do mesmo jeito, olha lá a outra, só que agora nós vamos começar a pintar 10 dessas partes, ou uma décima. Uma décima corresponde a quantas centésimas? Vamos ver aí, ó. Então, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, se eu tiver 10 centésima, lembra que 10 décima corresponderia a uma unidade. Aqui eu tenho 10 centésima correspondendo a uma décima. Ora, então, isso quer dizer que uma décima, 0,1, é igual a 10 centésima. Então, uma décima é igual a 10 centésima. Então, é como se você pegasse o 0,1, o 0,01, e multiplicasse por 10. Quando você multiplica isso aí por 10, você vai obter justamente o 1 se deslocando para frente. E ele se deslocando para frente, ele deixa de ocupar a segunda casa decimal e passa a ocupar a primeira casa decimal. Então, a primeira casa decimal é o quê? Isso mesmo, a décima. Então, 10 centésima corresponde a uma décima. Isso é lindo demais, né? Então, vamos lá, pessoal. Vamos concluir aí. Então, a centésima, Então, ó, primeira casa decimal, décima. Segunda casa decimal, centésima. Mas por que se escreve 0,01? Olha só, imagine o número 125,02. Já não me lembro bem o que é a parte inteira antes da vírgula, parte decimal depois da vírgula. Então, ó, parte inteira do número, quem é? 125. 125 inteiro. Parte decimal do número, 0,2. 0,2 é a parte decimal. Ok? Então, se você fosse escrever esse número, seria 125 inteiros e 2 centésimas. Ou 2 centésimo. Certo? Ora, professor, espera aí, calma aí. Por que 2 centésimos? Veja que não tem parte aqui decimal, ó. Décimo.
só vem aqui para centésima, que é a segunda casa. Então, 2 centésimos. Certo? Vamos lá. Continuando aí, ainda falando aí de parte decimal, né? Parte inteira antes da vírgula, parte decimal depois da vírgula. Então, se olharmos para uma nova carruagem, verificamos que a centésima se encontra 2 janelas depois da vírgula. Então, a vírgula separa a parte inteira da parte decimal. Parte inteira antes da vírgula, parte decimal depois da vírgula. Então, se você fosse ler esse número aí, seria o quê? 12.345 inteiros. Aí tem uma particularidade. Você pode dizer número por número aqui, ó. Por exemplo, você podia dizer 12.345 inteiros, 2 décimas, 3 centésimas, ou 2 décimos e 3 centésimos. Ou então você reúne logo de uma vez e verifica qual é a ordem decimal do último número. O último número é que vai dar o nome da casa decimal. Então eu poderia dizer, ó, 12.345 inteiros, aí juntando, ó, 23, ele não está na segunda casa é a centésima. Então, 23 centésimo ou 23 centésima. E aí é a opção do cliente, certo? Então, você decide aí como é que fica. Ok? Então, você pode dizer número por número ou pode juntar logo o número e dar a terminação da última casa decimal. Então, 23, segunda casa, centésimo. Então, 23 centésimo. Perfeito? Bacana? Entendeu? Entendeu? Bacana. Então, vamos aí adiante. E aí eu tenho vários exemplos, né? Então, ó, quando é 0 aqui antes da vírgula, eu digo que não tem parte inteira, né? Então, você pode dizer 0 inteiro? Tanto faz, você pode dizer. Mas não é obrigado, você pode apenas dizer a parte decimal. Você poderia dizer 0 décima e 1 centésimo, ou então 1 centésimo. 1 centésima já diria como era um número, ok? 52.633 inteiros, ó, e 7 centésimos. 7 centésimos. 10 inteiros, 1 décimo, 2 centésimos, ou então 12 centésimos. Fica melhor você juntar, né? 12 centésimos. 3.052 inteiros e 9 centésimos. Pronto. Pronto. Agora você está apto para classificar tanto décimo, centésimo. Qual seria a próxima casa decimal? Milésimo ou milésima, né? E aí você vai brincar aí, né? Você pode imprimir aí um quadrozinho aí de 100 e fazer a representação aí facinho. Fizeram aí? Bacana. Ó, nesse primeiro aqui você ia pintar 9. Nesse daqui você só ia pintar 1. Aqui, né, você ia pintar 5. Aqui você ia pintar um todo completo, porque tem um inteiro. E desse outro você ia pintar só 6. Fácil demais, professor, isso daí. Isso daí é que qualquer criança faz, né? Então, bacana, né? É bem facinho o assunto, realmente. Não tem dificuldade, né? Vocês vão aprender aí com maestria. Então, números decimais, décimas e centésimas. Então, nem sempre as unidades com a qual trabalhamos é igual, né? Às vezes você vai se deparar aí com algumas unidades diferentes. Mas,
Quando você trabalha aí, por exemplo, com um bolo, né? Então a nossa unidade vai ser o bolo. Apesar de podermos dividir em várias fatias, continua sendo o bolo, independente da quantidade de fatias que você divide esse bolo. Se você juntar todas as fatias, vai dar um bolo, certo? Então, ela é a nossa unidade de trabalho. Então, vamos ver agora o exemplo do bolo. Podemos encontrar a 10ª parte de um bolo? Eu só posso encontrar a 10ª parte de um bolo se eu dividir esse bolo em 10 fatias, pessoal. Fácil demais, rapaz. A segunda parte, você já vai pegar, né? Já dividiu o bolo em 10 partes. Agora, você vai pegar uma dessas partes. Então, uma dessas partes corresponde a uma fatia do bolo. E essa fatia do bolo é justamente a 10ª. Rapaz, então, quer dizer que achar a 10ª é fácil assim? É. Se você pegar o todo e dividir em 100, você vai ter uma centésima. Se você pegar o todo e dividir em 1000, você vai ter uma milésima. E assim sucessivamente. A quantidade que você reparte e a quantidade que você toma, cada partezinha daquela dali, corresponde justamente ao valor que você vai obter. Então, pessoal, essa seria a introdução aí de números decimais, né? Nós vamos passar aí uma atividade, lembrando agora que nós temos agora 2 aulas, né? Então, nós vamos passar um tempo maior aí brincando aí com algumas atividades. E a gente vai interagir aí durante essas aulas, né? Algumas aulas a gente vai ver aí como é que vai praticar essas atividades, interagindo aí ao vivo aí, vendo aí como é que vocês estão, e a gente vai tentar usar as nossas aulas. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí. Foi um prazer estar com vocês, né? Nós vamos passar aí algumas atividades que vocês aproveitem aí o máximo possível. Essa era a introdução aí de números decimais. Nós ainda vamos interagir bastante aí no decorrer da semana. Nós ainda temos uma aula na quarta-feira. Então, nós vamos aí nos envolver bastante aí, né? Então, que vocês tenham gostado e nós vamos interagir nos Zap Zap da vida. Valeu!